e a guia do Espírito Santo, o livro do profeta Daniel, salvo erro, está no capítulo 1 ou 2, só um instante. É no primeiro, irmãos. Daniel, capítulo 1. Juntos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, Daniel, capítulo 1. Nesta Bíblia se encontra na página 1046 do Velho Testamento, claro. Ação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, e da linhagem real dos nobres, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, o de Daniel pôs de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidenego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos, que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias e Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer, e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E conveio nisto, e os experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias, apareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, eles dava legumes. Ora, a esses 4 mancebos, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias, em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência
sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel esteve até ao 1º do ano do rei Ciro. Queridos irmãos, como na leitura, Deus deu a graça de ler de uma forma que nós fôssemos acompanhando, até quem não conseguiu ler, mas ouvindo, entenderam que eles não estavam, esses 4 jovens, aonde era a sua pátria, onde se falavam a sua língua, sua cultura, era totalmente diferente, principalmente a crença era contrária. Eles foram levados juntos quando veio o rei da Babilônia. Claro que mandou ali um capitão, um exército, e quando invadiram Jerusalém, levou o povo cativo. E muitos podem até imaginar como pode Deus ter permitido tamanho sofrimento. Não é que Deus permitiu apenas, Deus avisou antes. Deus falava através dos profetas, e principalmente de Jeremias, que viria esse mal acontecer. Mas preferiam ouvir as mentiras, as profecias falsas, aqueles que falavam que não aconteceria aquilo, que Deus era com aquele povo, que podia ir para as batalhas, que quem viesse ia cair por terra, que ninguém, mas na desobediência. Mas o Senhor justificou não só Jeremias, mas aqueles que guardaram o concerto com o Senhor, foi chamado até remanescente. Mas bem-aventurado é aquela que está na comunhão desse culto, ouvindo a palavra, e o Senhor encontre temor dentro do teu coração, porque quem estiver brincando com a graça é uma coisa, mas você que teme a Deus, o Senhor diz, a tua casa está na rocha e ela não vai cair. Então, desses que foram levados, o Senhor permitiu que esses 4 jovens também fossem introduzidos na presença do rei e fossem selecionados para ser ensinados na cultura, na crença, nas línguas, em tudo aquilo que tinha naquele reinado que era muito grande, tinha 120 províncias, o domínio daquele império. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas aquele que é crente, ele aqui dentro ou lá fora, no meio da faculdade, do estudo, no trabalho, até no meio do pecado, ele não se contamina. Bendito é o Senhor. E alguém entrou aqui hoje buscando uma palavra, porque o Enem está aí, você está se preparando, e você veio buscar hoje uma palavra, e já no início o Senhor fala, pode ir, serei contigo, vou te abençoar na faculdade, vou te dar inteligência, mas hoje você já sai daqui, aleluia, orientado por Deus, para você não comer manjar do que o maligno vai pôr diante de ti. Então, quando eles foram separados, ficariam ali por 3 anos,